Eu larguei o meu ex pra fugir com um homem rico. Só que eu me lasquei muito. Porque eu não conhecia esse homem rico. Eu só queria a riqueza mesmo. Eu costumo dizer que a minha vida, ela parece ser aquela novela da Teresa do SBT. Porque é muito parecida. Eu namorava um cara, eu sempre fui pobre, marreca. E ele também era pobre. E aí eu conheci ele, né? Ele morava ali no mesmo local onde eu morava. A gente começou a namorar, eu era bem adolescente. E eu fui crescendo cada vez com mais, assim, ambição. Só que eu não queria estudar, eu não queria trabalhar. Eu queria literalmente ter alguém que me sustentasse. Como esse meu namorado era o mais inteligente da nossa sala na época, porque a gente estudava junto, eu pensei, ele vai ter um futuro brilhante. Então eu colei com ele. Só que o tempo ia passando e eu via que aquele futuro brilhante estava cada vez mais distante, né? E que a minha beleza estava passando. Eu procurei um emprego, não queria, mas tive que trabalhar, né? Eu não fazia faculdade, nem sabia o que eu queria fazer. E assim, foi muito fácil pra mim arrumar um emprego, porque a minha beleza facilitava muito. Então, eu consegui uma indicação de trabalhar numa empresa multinacional, onde o dono trabalhava na sede que eu ia trabalhar. Eu não consegui ser secretária dele, mas eu consegui ser secretária de pessoas bem próximas. Eu confesso que quando surgiu essa oportunidade, eu entrei mais pensando nisso do que pensando no emprego em si. Fiz de tudo pra poder chamar a atenção. Gente, foi dito e feito. Ele deu em cima de mim, eu dei o meu número pra ele e logo a gente começou a sair. Ele ficou muito encantado comigo, começou a me encher de presente, sabe? Fazer tudo que eu queria. E aí ele pediu pra gente começar a namorar, né? Ele falou que tava com planos de se mudar pra fora, porque ele tinha uma empresa fora e ele vivia fora. E perguntou se eu não queria ir com ele. Lógico que eu quis ir com ele, só que aí eu teria que terminar o meu relacionamento. Porque quando eu aceitei a namorar com ele, eu ainda estava com o meu ex. Porque eu realmente gostava desse meu ex. Mas ele não tinha a questão da bufunfinha pra poder me oferecer. E aí eu falei pra ele que tudo bem, mas que eu não tinha visto, não tinha isso, não tinha nada. E ele falou que não, que tudo bem, que essas coisas ele resolveria. Realmente ele resolveu. Tirou meu visto, tirou meu passaporte. E eu fiquei, assim, encarregada só de arrumar minhas coisas e viajar com ele. Já tava tudo marcado, gente, quando eu decidi ir terminar com meu ex. Eu deixei pro último momento. Porque, querendo ou não, eu sabia que eu tava abrindo mão do amor da minha vida, né? Da pessoa que eu realmente tinha sentimentos. Quando faltava um dia pra eu poder viajar, eu viajaria no dia seguinte. Deixei todas as minhas malas prontas e fui na casa dele pra poder terminar. Só que quando eu cheguei lá, ele já estava sabendo que eu já estava com outra pessoa e que eu estava pensando em ir embora. Como ele ficou sabendo disso, eu nunca soube, ele nunca me contou. Ele me pediu muito pra eu não ir. Ele disse que me amava, ele disse que ia me perdoar e que eu não iria me arrepender de escolher ele, porque ele ia vencer, ele ia me dar a vida que eu sonhava. Só que eu falei que não dava tempo pra eu esperar ele. Terminei e fui embora com o outro. No começo, gente, eu vivia aquela vida de princesa, sabe? Eu tinha tudo que eu queria, as melhores viagens, os melhores carros, as melhores roupas. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. Eu realmente vivia a vida que eu queria. Eu só ficava em casa e ele trabalhava, ele me sustentava, eu tinha cartão sem limite. Então, assim, vida de princesa. Só que aí começou a acontecer os problemas, porque com a convivência você começa a conhecer as pessoas. E aí, gente, eu descobri que ele era em remédio. Sabe? Porque ele não era novo, ele já tinha, assim, uma certa idade. Não era um coroa, mas ele já tinha uma certa idade. E ele fazia uso de remédio e ele era completamente viciado em remédio. E ele tomava bebida em cima de remédio. Então, assim, ele às vezes estava grogue, às vezes ele passava mal, ele ficava extremamente estressado. E ele começou a me tratar, antes ele me tratava como uma princesa. Ele começou a me tratar como se eu literalmente fosse a esposa troféu dele. A gente não se casou no papel, porque ele não queria casar no papel, obviamente, porque ele não queria ter que, né, vincular o nome a mim, questão dos bens dele. Mas eu já tava aceitando aquela vida ali e fazendo meu pezinho de meia, né? Só que aí ele começou a me tratar como se eu literalmente fosse a esposa troféu dele. E além de eu ter descoberto diversas traições, ele sustentava diversas mulheres, tanto no Brasil quanto onde a gente foi morar. Ele vivia viajando, vivia sumindo. A gente literalmente não tinha um casamento. Sendo que ele falava que eu era a esposa dele. Realmente eu era pra eventos, pra jantares. Mas a gente não tinha uma relação. Eu tava cada vez mais sozinha. Até o meu pé de meia ele descobriu. Descobriu que eu tava guardando dinheiro. E ele deu um jeito de tirar tudo da minha conta, sabe? E eu, boba, não tinha, tipo, uma conta escondida onde eu guardava, sabe? Eu deixava na minha conta mesmo. E aí eu perdi tudo. Mas eu pensei, eu vou continuar com ele, vou conseguir juntar novamente, mas dessa vez numa conta que ele não conheça. Só que, gente, mais tarde eu vim a descobrir que ele pegou esse dinheiro que tava guardado na minha conta pra pagar dívida. Ele começou a se complicar nas situações dele de remédio, de bebida, sabe? Realmente perdeu o controle. Ele perdeu o controle da empresa dele, a sede principal. E quando a sede principal caiu, foi caindo todas as outras. Eu não entendia muito bem essa questão, eu só literalmente gastava o dinheiro, mas ele simplesmente falou pra mim que faliu. A gente começou a brigar. Ele ficou sem dinheiro, né? Começou a vender as coisas, começou, sabe, a se desfazer de um monte de coisa pra tentar ter dinheiro. A gente terminou e eu voltei pro Brasil. Só que isso, gente, foi um período de, vamos pôr aí, uns 15 anos.
né, que eu fiquei nessa situação com ele. Foi bastante tempo. Só que eu falando pra vocês 15 anos, parece que demora. Mas, gente, passou assim, eu nem senti. Voltei pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que eu tinha era as coisas de valores em relação a joia, sabe? Roupa, essas coisas. Nem os carros eu pude trazer. Só que quando eu voltei, o meu ex tava muito bem de vida. Já tava com outra pessoa, já tinha se casado, tinha tido um filho, tinha a empresa dele, tava ganhando muito dinheiro, tinha se mudado, sabe? E eu fiquei sabendo disso e eu fiquei muito triste. Com os objetos de valores que eu tinha, eu consegui vender, né? E aí eu consegui abrir meu próprio negócio, né? Meio que arrumei a minha vida, organizei a minha vida. Hoje eu vivo uma vida estável. Esse cara realmente faliu, eu nunca mais soube dele. Mas assim, eu aprendi essa lição, sabe? De que eu perdi a pessoa que eu amava por dinheiro. Descobri que era corna porque a minha filha de 5 anos é futriqueira e perguntadeira. Viva as crianças inocentes. Eu era casada com o pai da minha filha, já tinha 10 anos, e aí a gente resolveu procriar, né? Eu tive a Isabela. Minha filha sempre foi bem arteira, sabe? Bem comunicativa, falava, parece que ela nasceu falando já, como diz minha mãe, bebeu água de vitrola. E muitas das vezes eu tomava até cuidado com as coisas que eu falava perto da Isabela, porque ela saía falando pra todo mundo, sabe? Então eu sempre tive, assim, muito cuidado. Só que aí, né, teve um dia que eu meio que fui beneficiada com essa falação da Isabela. Porque tinha uma amiga minha, que meu marido tava trabalhando, eu tava em casa com a Isabela, e veio uma amiga minha me visitar. Essa minha amiga tinha sido recém-corna, né? E aí ela veio me contar o babado, que ela falou que queria contar pessoalmente, que não sei o que tinha pegado o marido dela na cama, que não sei o que lá, mas o que, e ela veio me contar o babado. Tranquilo. Aí ela chegou, sentou, a gente, né, fizemos um cafezinho, não sei o que, a Isabela brincando, assim, no tapetinho de criança dela, em vez dela ficar brincando lá, ela tava prestando atenção na nossa conversa. E eu falando pra minha amiga, olha, amiga, você presta atenção no que você fala, tenta falar meio que enigma, porque a Isabela, ela sempre escuta e tudo mais, ela é uma menina muito arteira e tal. Minha amiga, não, tudo bem, a gente vai falando, ela não vai entender, não. Eu falei, tá bom, tipo, eu pedindo pra ela falar de um jeito que a Isabela não entendesse. Tá. Minha amiga falando do chifre dela, me contou o babado, que tinha pegado o marido dela com a doméstica, que não sei o que, pipipi, popopó e tal. E aí a Isabela, e ela falou, amiga, eu sou uma grande chifruda. A Isabela escutou a palavra chifruda. Aí levantou a Isabela, vi a Isabela e perguntou, mamãe, o que é chifruda? A minha amiga já olhou pra minha cara, começou a rir, né, porque ela é muito engraçadinha, ela falou, o que é chifruda? Aí eu fui, falei, eu tinha que explicar pra ela o que é chifruda. Eu falei assim, filha, chifruda é a tia, Caô. Chifruda é quando a pessoa tem um relacionamento. Aí ela, o que é um relacionamento? Aí eu, tipo, mamãe e papai. Mamãe e papai somos casados, certo? Ela, certo. Falei, chifruda, a pessoa se torna quando um do casal, ou eu, ou o papai, traz uma outra pessoa pro relacionamento sem autorização, sem a pessoa saber. Da pessoa se envolve com outra pessoa, tentando explicar pra ver se ela entendia. Porque eu não gostava de tati-bitati. Eu gostava de explicar pra minha filha de uma forma que ela não entendesse, mas entendesse. Sem ficar mimimi. E quando eu dizia que não, eu conversava com ela como se ela fosse adulta. Aí ela pensou, olhou pra minha cara, olhou pra cara da tia, assim, dela, olhou de novo. Aí ela pegou e fez assim, ó, com a mãozinha assim, ó. Mas não é o seu caso, né, mamãe? Eu falei, não, filha, não é o caso da mamãe. Acreditando eu. Ela, porque é uma coisa ruim, né? Eu falei, sim, filha. Aí ela foi e falou assim, então que bom que pelo menos você sabe. Como assim eu sei, filha? Aí, eu e minha amiga já olhando pra minha cara assim, olhando pra cara da menina, eu falei, como assim, Isabela, eu sei? Ué, ela falou, você tá falando que chifruda é quando uma pessoa que é casada com outra pessoa, fica com outra pessoa, não é? Eu falei, isso. Ele falou, aí ela falou assim, e quando a pessoa fica, mas a outra pessoa sabe? Aí eu já olhando pra cara dela assim, já me perguntando como é que ela tinha essa desenvoltura toda. Eu falei assim, não, aí não é chifre que a pessoa sabe, né, filha? Então deve ser um acordo entre eles. Ela falou, então que bom que você sabe, né, mamãe? Como assim, filha? Eis que a minha filha começou a falar. Eu, como assim, filha? Que a mamãe sabe o quê? O que a mamãe sabe? Ela falou, não, porque o dia que o papai foi me levar na escola, tinha uma moça lá e eu já tinha entrado, só que eu esqueci minha lancheirinha. E aí eu voltei correndo pra poder buscar e o papai tava beijando essa outra moça. E aí eu perguntei pro papai e o papai falou pra mim que era a namorada dele, mas que você sabia. Ela nunca falou sobre isso comigo. Aí eu falei, isso tem muito tempo, filha? Já me tremendo toda morrendo. Falou, pode cagar, que a gente fica nervosa, não pode cagar. Ela, ué, mamãe, não sei, já tem um tempo já. Que ela não tinha noção de tempo, né, gente? Ela era uma criança. Eu falei, e o papai falou o quê? Pra você não me contar? Não, mamãe, o papai falou que era a segunda namorada dele e que você sabia. Gente, criança não tem noção do que é namoro, do que é casamento. Eu tentava explicar, mas ela era uma criança. Então, provavelmente ela viu o pai dela dando bitoquinha em alguém. O pai inventou uma lorotinha, ela criança acreditou e não falou nada comigo. Na inocência dela, ela escutou o assunto e hablou inocentemente.
Perguntei pra ela como era essa moça, ela me explicou. E acreditem se vocês quiserem, mas essa moça, ela era muito parecida com a mãe de uma amiguinha dela. Eu falei, menino, que coisa. Minha amiga falou, acho melhor você investigar isso. Ela foi embora, eu ignorei, não falei nada. Meu marido, esperei ele chegar. Quando ele chegou, que ele foi tomar banho, catei o telefone dele, fui na rede vizinha, botei o nome da mãe da amiguinha, que eu sabia quem era, olhei a conversa. Ele não tinha nem se dado trabalho de apagar, que ele conversava com muita gente, né? Eu vi que ele era bem conversador, igualzinho Isabela, e vi que ele tava me traindo com a menina. Gente, quando ele saiu do banheiro, eu falei, como você teve coragem de ficar com uma mulher na frente da nossa filha e falar que é a sua segunda namorada e que eu sabia? Ele ficou de queixo caído. E aí a gente começou a discutir, Isabela lá no quarto brincando, saber de nada, bichinho inocente. Botei ele pra fora, me separei-me e descobri qual era a corna. Ah, e a menina, a tal da mãe da menina, era casada também, contei pro marido dela também. Foi isso, eu corna, separada, ela também separada e o marido dela chifrudo separado também, todo mundo separado. Peguei Uber com duas amigas minhas. Vocês acreditam que o Uber bateu na porta da minha casa pra poder me contar um negocinho? Uhum. Abençoado seja o Uber fofoqueiro, porque meus amigos... Eu trabalhava com umas amigas minha. E pra gente, como a gente morava um pouco longe do trabalho, era muito mais barato a gente dividir o Uber do que a gente de ônibus, até porque a gente, né, saía do trabalho mais tarde e tal. Então a gente sempre dividia o Uber indo pra casa. Pois bem, menina, era uma segunda-feira e nessa segunda-feira não foi diferente. A gente saiu, era 7 horas da noite do trabalho, pedimos o nosso Uber e fomos embora. A gente pegou o Uber, geralmente, pra ser mais tranquilo, eu sentava na frente e as duas meninas que trabalhavam comigo, que eram minhas bestas, sentavam atrás. A gente conversando, rindo, brincando, não sei o quê. A primeira parada era minha, né? Era no meu endereço, o Uber foi super simpático. O Uber era um senhorzinho, sabe? Era um senhorzinho, o nome dele era João, seu João cumprimentou a gente e tal. A gente ficou trocando ali uma ideia com o seu João, principalmente eu, as meninas estavam conversando lá atrás, mas eu fiquei ali conversando com o seu João. É importante, seja simpática com o Uber. E aí, tranquilo, ele me deixou aqui, eu falei, muito obrigada, seu João, aqui é a minha casa e tal, agora você vai deixar minhas amigas lá, não sei o que e tal. Só que eu e essas meninas, nós éramos amigas, gente, há anos, porque eu trabalhava numa empresa e eu coloquei uma por uma na empresa. Foi eu que coloquei elas lá dentro, porque eu arrumei esse emprego, achei que era uma boa para as minhas bestas friends forever, e coloquei elas também. Eu era amiga delas, tipo assim, minha vida toda. Basicamente, a gente cresceu juntas, você acredita? Aí, tranquilo, cheguei na minha casa, cumprimentei meu marido, fui fazer ali minha comidinha. Quando passou mais ou menos uns 40 minutos, a minha campainha toca. Eu morava numa casa de frente pra rua. A minha campainha toca. Quem que era? Seu João. Fui linda e simpática. Abri a porta, quando eu abri a porta, eu tomei até um susto, né? Eu falei, gente, será que as meninas não pagaram a corrida? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Porque elas ficaram de pagar e eu fiz o Pix. Seu João, coitado, todo sem graça, falou assim, olha, minha filha, eu queria saber se eu podia falar com você, porque eu tenho uma coisa pra te mostrar. E seu João com o telefone dele na mão. Eu não entendi, falei, seu João, mas é sobre o que? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem com o senhor? Ele falou, é sobre as suas amigas, mas eu preciso muito te contar. Eu não vou nem te contar, minha filha, eu vou te mostrar. Aí eu já comecei a me tremer todinho e falei pro seu João entrar. Gente, curte e comenta a parte 2 pra poder ajudar a blogueira, porque foi um caos. Seu João entrou, perguntou se eu tava sozinha e eu falei que não. Aí eu já fiquei com o pé atrás, porque como um homem vai entrar na minha casa perguntando se eu tô sozinha, eu falei, meus órgãos. Falei, não, seu João, não tô sozinha não, meu marido tá lá no andar de cima, ele tá tomando banho, chegou agora do trabalho e tudo mais. E ele falou que seria rápido e que meu marido não poderia escutar, né, que se a gente poderia conversar num lugar mais íntimo. Eu falei, eu já fiquei tipo assim, qualquer coisa eu grito também, né? Qualquer coisa eu grito. Falei, tudo bem, seu João. E aí eu levei o seu João pra uma salinha que era como se fosse um mini escritório. E ali tranquei a porta, seu João sentou. O João já era um idosinho, pegou o telefone e falou, olha, minha filha, semana passada eu passei uma situação com um passageiro que falou que eu tinha sido preconceituoso com ele, coisas do tipo, e eu não tinha sido, e a partir daquele momento eu comecei a gravar as minhas corridas, pra caso acontecesse alguma coisa. Quando você desceu do carro, a sua amiga, a loirinha, ela começou a falar, não falar de você, mas ela começou a rir, falando que você ainda não desconfiava, que ela tava ficando com seu marido já tinha mais ou menos uns 3 meses. Eu falei, esse senhorzinho cega, corno e cega. Esse senhorzinho tá querendo botar intriga no meu casamento. Meu marido não fazia uma coisa dessa, não. Eu falei assim, seu João, o senhor tem certeza do que o senhor tá falando? Ele falou, eu tenho certeza. Ela começou a debochar, falou que tinha passado a noite com seu marido. E meu marido realmente, na noite anterior, tinha dobrado no trabalho, falando pra mim que tava muito atolado de trabalho, que ele teria que ficar com o chefe dele até mais tarde. E eu acreditei. Mentira, tava com a minha amiga. E aí ele falou, olha, eu tenho gravado aqui, eu vou te mostrar.
Ele pegou o telefonezinho dele, apertou ali no gravador e gravava pelo gravador mesmo, gente. Foi adiantando, porque de início era a nossa conversa, tal, ele foi adiantando. E aí, gente, debochando da minha cara, né? Falando que ele tinha seguido, o meu marido tinha seguido ela, porque a outra menina falou, mas como isso aconteceu? Que não sei o quê. Ela falou, ele me seguiu na rede vizinha, começou a curtir minhas coisas pra poder ver se eu ia dar ideia. Eu comecei a corresponder e a gente começou a sair. Só que ela não sabe, tal, ele fala que vai se separar dela pra poder ficar comigo. Mas eu não acredito, sabe, amiga? Eu acho que a gente tá só tendo um casinho, não sei o quê. Ela que me perdoa e tal, mas ele é muito bom e tal. Amigas de infância, gente. E eu fiquei assim, ó, sem acreditar. Peguei, mandei esse áudio pra mim. Agradeci seu João, levei seu João até a porta. Falei assim, olha, meu filho, muito obrigado pela sua ajuda. O senhor é maravilhoso. Ele falou que tinha filha, que não queria que eu passasse por uma situação daquela. Que eu era uma mocinha muito gente boa, não sei o quê. Tudo bem, meu marido no banho. Mandei, a gente tinha um grupo, mandei esse áudio no grupo que a gente tinha. Só isso, eu mandei e saí do grupo. Meu marido, quando desceu as escadas, eu tava com o telefone assim. Assim que ele olhou pra minha cara, eu só apertei o play. E começou a minha querida best friend forever a falar que tava... fui falando com ele horrores. Ele ficou desesperado, falando que podia me explicar, que não sei o que tinha feito isso, que isso era intriga, que não sei o que, que não sei o que lá e tal, que era mentira. Falou tudo quanto é tipo de gritaria, confusão e dedo no toba que vocês possam imaginar ali. Botei ele pra fora, me separei porque eu era casada num papel. E foi graças ao Uber que eu descobri que eu era uma grande chifruda. Minha filha de 6 anos chegou em casa desesperada, toda eufórica, querendo entregar pro pai dela uma cartinha, porque segundo ela, a professora tinha pedido. Eu sou casada há 9 anos e tenho uma filha de 6 anos. E desde que a Frederica começou a frequentar a escola, como eu saio do trabalho mais tarde, o meu marido sai mais cedo, nós combinamos da seguinte forma. Eu colocava a Frederica na van pra ela poder ir pra escola, que tinha uma van que levava ela, e ele recebia ela de volta, que a van deixava na porta de casa, porque eu ainda estaria trabalhando. No fatídico dia, eu tinha sido mandada embora. Cheguei pra poder trabalhar, linda e bela, trabalhei o dia inteiro, porque CLT é assim, eles deixam você trabalhar o dia inteiro pra no final do mês falar... Vai com Deus, irmã. E aí fui demitida, saí um pouco mais cedo. Liguei pra meu querido Jurandir e falei, hoje eu vou sair mais cedo, que eu não ia falar pra ele que eu tinha sido demitida por telefone, em casa eu te explico. Não precisa correr aí pra poder fazer as coisas que eu vou receber a Frederica. Porque ele, então tá, porque geralmente ele corria e tal. Falou que ia ficar até mais tarde. E eu falei, tranquilo. Eis que a van de Frederica chega, Frederica desce toda empolgada, espoleta pimponha, com um papel na mão, um envelopinho, uma cartinha. Aí ela veio, quando ela me viu, ela já ficou surpresa, que ela tá acostumada a ver o pai dela. Me deu um beijinho, perguntei como é que foi a escolinha, ela disse que foi tudo bem, só que ela saiu entrando, gritando o pai dela, porque ela achou que o pai dela estivesse em casa. Porque ela tava acostumada com isso. E aí eu entrei atrás dela e falei, Frederica, papai ainda não chegou, mamãe chegou mais cedo e tudo mais e tal, porque eu também não ia falar sobre demissão com uma criança. E ela começou, mãe, mas eu tenho que entregar a cartinha da professora pro papai. Eu, na minha inocência, achei que ela tava se referindo a algum recado, alguma coisa assim do tipo. Eu falei, não, dá pra mamãe, que a mamãe também é responsável. Só que aí eu achei estranho, porque geralmente bilhetinho vinha na agenda dela, não vinha em envelope numa cartinha. E tudo ficou mais estranho ainda quando ela virou e falou assim, mamãe, mas a professora pediu pra entregar diretamente na mão do papai. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Quando eu comento pra parte 2 pra ajudar a blogueira. A Frederica, minha filha, ela era muito esperta, né? E eu sempre ensinei a ela a respeitar os mais velhos, né? Respeitar a professora e tudo mais. Então, ela ficou meio receosa de me entregar. Ela, não, mamãe, a professora falou pra entregar pro papai. Vou esperar o papai chegar e vou entregar diretamente pra ele. Só que aí eu falei, filha, eu acho que você confundiu. Porque o papai e a mamãe são responsáveis por você na escola. Então, provavelmente, a tia deve ter dito pra você entregar pros seus pais. E aí, você entendeu que era pro papai, porque falou pais. Mas quando fala pais, é mamãe, papai e tudo mais. E aí eu vi que ela ficou confusa olhando pra minha cara assim, mas ela falou, tá bom então, e me deu uma carta. Eu coloquei assim em cima da mesa, fui botar ela pra poder tomar banho, uma coisa pra ela comer já tava preparada. Ela sentou pra ver televisão enquanto estava comendo. Eu sentei na mesa e aí eu fui ler a carta. Quando eu abri a carta, simplesmente tinha um número de telefone, o arroba de uma rede vizinha, né, ou provavelmente o arroba dela, e um beijo, tipo, passou o batom vermelho e beijou a carta. Eu fiquei olhando aquilo ali e eu fiquei chocada. Eu falei, amanhã eu vou bater lá. Guardei a carta, né, num lugar assim, mais escondido, e o meu marido chegou. Quando o meu marido chegou, eu não falei nada com ele. Notoriamente, a professora estava dando o número dela pra ele, e o que eu queria saber é, ele pediu ou ela estava mandando? Era isso que eu queria descobrir. Só que aí, amor, a coisa foi ficando mais estranha. Meu marido chegou, foi falar com a nossa filha, e aí Frederica falou, papai, a professora mandou uma cartinha pro senhor, não sei o que, já entreguei pra mamãe. Quando ela falou isso, era como se eu conseguisse ver a alma de Jurandir
saindo do corpo dele e indo para o além, porque ele olhou pra minha cara com os olhos esbugalhados, parecendo aqueles peixes que tem uns olhos grandes, tava igualzinho. Ele falou, carta? Que carta, amor? Cadê? Que não sei o que. Eu falei, não, amor, Frederica tá confundindo, porque ele vem em direção a mim, a Frederica ficou lá vendo televisão. Foi um recadinho que ela mandou na agenda, direcionado aos pais, não sei o que, mas não era nada demais, era só aviso de uma reunião, não sei o que. Ele ficou olhando pra minha cara assim, meio desconfiado, e aí ele perguntou, quer que eu vá? Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiquei no meu canto e ele ficou a noite toda me perguntando se eu tava escondendo alguma coisa dele, que eu tava estranho, o que foi, porque eu tava tão calada, que não sei o que. E eu falando nada, amor, tentando dar uma disfarçada. E ele me perguntando o que eu tinha, que eu tava quieta. Só com a reação dele, eu já percebi que tinha alguma coisa ali que eu não estava sabendo, que tava muito estranho. Tranquilo, a gente dormiu. No dia seguinte, eu falei pra ele que em vez de mandar a Frederica pela van, eu iria levar a Frederica na escola, porque eu tava desempregada, não sei o que, contei da situação da demissão e tal. Ele meio que se distraiu com isso e falou, não, tudo bem e tal, vai lá. Peguei Frederica, arrumei Frederica linda e bela, mandei mensagem pra van falando que eu ia levar ela e fui. Peguei, botei ela no carro e fomos pra escolinha dela, pra eu poder levar ela. Quando eu cheguei lá, quantos comentários pra partir pra ajudar a blogueira? Eu cheguei na porta da escola, linda e bela, e estavam as tias no portão ajudando as crianças a entrarem. Eu não sabia quem era a querida, né? Porque eu não reconheci pelo nome, eu conhecia as tias, assim, da escola da minha filha, mas eu não sabia quem eram todas. Aí eu cheguei assim, como que eu não quero nada? E falei assim, opa, boa tarde, tudo bom? Eu poderia falar com fulana e tal? Eu falei o nome que tava no papel, que tava no arroba. Aí a tia que tava lá recebendo as crianças, boazinha toda a vida, falou, claro, ela tá lá na sala, mas eu vou chamar ela, aconteceu algum problema? Eu falei, não, é porque ela é professora da minha filha, eu gostaria de trocar uma palavra com ela. Ela falou, não, tudo bem, porque, gente, tinha várias turmas, não era só uma turma pra uma criança, tinha várias turmas. Aí a tia foi lá, chamou ela. Gente, quando a mulher veio, ela veio andando normal, quando ela me viu, ela ficou pálida. Eu vi a cor dela sumindo. E eu só olhando pra cara dela assim, ó. Só assim, ó. A minha filha entrou pra sala. Eu falei, oi, tia, tudo bom? Queria trocar uma palavra com a senhora sobre a Frederica, saber como é que tava a situação, como é que ela tá e tudo mais. Só que quando eu falei isso, ela relaxou. Ela ficou tipo assim, ó. Graças a Deus é sobre a Frederica. Perguntei se a gente podia ter uma palavrinha a sós. Ela falou que tudo bem e a gente foi pra um cantinho. Quando chegou lá no cantinho, eu fui, tirei do meu bolso o papelzinho e fiz isso assim. O que é isso aqui? O que significa isso daqui, querida? Minhas amigas, que cena. A mulher não sabia o que falava. Ela só ficava olhando pra minha cara assim, não, porque eu posso explicar. Isso daí é algum trote de alguma criança, alguma brincadeira. Eu falei, com o seu arroba? Então, crianças de 6, 5 anos, que era mais ou menos a turma da minha filha, sabe escrever desse jeito aqui, bonitinho desse jeito aqui, ainda botar o seu arroba, seu nome, seu número de telefone. As crianças de 6 anos. Falei, senhora não... Suspeita, hein, tia? A senhora não acha suspeito? Ela começou a ficar nervosa, não sabia o que falava, falando que isso era uma brincadeira de mau gosto, que não sei o quê, porque ela nunca faria isso. Eu falei assim, olha só, tia, deixa eu te explicar uma coisa, querida, tudo bom? Você mandou uma cartinha pro meu marido, né, através da minha filha de 6 anos inocente, e deu o azar de que quem tava em casa era eu. Eu quero saber o porquê. O que tá acontecendo? Eu vou te dar 2 opções. Ó, 2. Foca que você só tem 2. Ou você vai me falar por bem, a gente vai conversar aqui no maior amor, eu vou virar minhas costas e vou embora. Tá. Ou você vai me falar a base do sanfanão, que eu vou dar olha, eu vou te dar uma peia que você nunca vai me esquecer, e você vai perder seu emprego, porque eu vou mostrar isso aqui pra diretora, e aí você escolhe a melhor opção aí que ser pra você. Ela regalou os olhos, começou a se tremer, ela, não, calma, eu posso explicar pra você, tudo mais. Escolheu a primeira opção, né? Escolheu a primeira opção. E aí ela me falou que o meu marido tinha mandado uma cartinha pra ela, um envelope, através da mochila da minha filha, pedindo o número de telefone ou alguma rede social dela. E que ela respondeu a ele com essa carta. Eu falei, é mesmo? E a senhora não se atentou que ele era casado? Não, porque da última reunião que teve, quem foi o meu marido. Então provavelmente ele viu ela viu ele, eles se gostaram e começaram a trocar cartinha através da minha filha. E eu falei, a senhora não prestou atenção na aliança que tava aqui no dedo dele, não, que ele era um homem casado? Aí ela deu aquela desculpinha de que foi ele que procurou ela, que ela jamais faria isso, que não sei o que. Só que eu acho assim, quem me deve respeito é ele. Mas ela é safada igual, e ela, além de ser safada, ela estava usando de uma criança e ela não estava sendo profissional. Porque quem tinha que ter ética ali na escola era ela. Eu falei, entendi. Gente,
Aí o pau torou, né? A gente começou ali a rolar um fight, dei na face dela, começou toda aquela gritaria, e separe, a mulher apanhando mais que tamborim no samba, até que veio, né, a diretoria, pra poder entender o que tava acontecendo. Eu peguei a carta, entreguei pra diretora, falei pra ela que ela estava mandando um recado pro meu marido, através da minha filha e tudo mais, que ela não era profissional, não sei o quê. A mulher foi demitida, ficou toda roxa, foi demitida. Cheguei em casa, peguei tudo que tinha do Jurandir, botei pra fora, deixei as malas dele assim pronta, porque ele não tava em casa. Em cima da mala eu só deixei o recado. Ele gritou, ficou batendo na porta, entrou entrar pela janela, e eu caladinha dentro de casa. Mandei Frederica pra casa da minha mãe, quando ela chegou da escola, eu fiquei caladinha. Me separei e pedi tudo, metade que ele tem na justiça. Foi isso. Eu sou madrasta. Eu tenho um enteado que eu sempre lutei pra ter uma boa relação com ele. Mas o que ele fez comigo recentemente, eu sinceramente não sei se eu vou conseguir perdoar. Quando eu casei com meu marido, o filho dele tinha 4 anos. E tem mãe, a mãe sempre fez a parte dela, só que meu marido também sempre exigiu o direito dele de pai. Então a guarda é compartilhada, né? Tantos dias na casa dela, tantos dias na nossa casa. E desde o início eu me propus a fazer o meu melhor. Tipo, a dar o meu melhor pro menino se adaptar aqui, pro menino se adaptar comigo, porque é o que a minha mãe sempre fala. Você quis o pai? Você sabia que ele tinha filho? Você é obrigada a querer o filho também. E no início, ele gostava de mim. Tipo, quando ele era bem pequenininho, assim que a gente casou, ele gostava de mim. Porque também, gente, eu carregava água no balaio pro menino. Os dias que ele tava aqui, nossa senhora, eu levava ele pro parquinho. Eu tinha maior paciência com ele. Eu fazia as coisas da casa correndo pra ter tempo de brincar com ele, pra ter tempo de conversar, de dar atenção pro menino. Porque eu sabia que pra ele também não era fácil, né? Ver o pai dele casado com outra mulher que não era a mãe, mexe com a cabecinha da criança. Então, nesse comecinho, ele gostava de mim. Só que a mãe dele, ela nunca aceitou. Eu não sei se ela nunca aceitou o fim do casamento ou ela nunca aceitou que o filho dela tivesse uma madrasta. Porque desde o comecinho, ela fez questão de fazer a cabeça dele contra mim. O menino com 4, 5 anos, ela ensinava para o menino que madrasta era má, que eu ia tomar o pai dele, que o pai dele ia fugir para morar comigo. E assim ela foi fazendo a cabeça dele para ele poder pegar raiva de mim. Pra vocês terem ideia, o menino tinha 5 anos, ela ensinou o menino a me chamar de puta. E todo lugar que a gente ia com ele, ele falava para todo mundo que a mulher do pai dele era puta. Fulano é puta. A tia é puta. Deu o que fazer pro meu marido ensinar ele que aquilo era errado. Que ele não podia me chamar daquele nome e que ele não podia falar pras pessoas aquilo, que era muito errado. Só que nisso, eu engolindo, eu tentando relevar, porque eu pensava assim, isso é tudo muito novo, isso vai passar, só que nunca passou. Pelo contrário, com o tempo, isso foi piorando cada vez mais. Porque conforme ele foi crescendo, foi tornando até agressões. A forma como ele fala comigo, a forma como ele me desrespeita, a forma como ele me desobedece. Conforme ele foi pegando 10, 11 anos, ele foi agindo comigo como se ele fosse, sei lá, um homem de 18, 19, a ponto de às vezes eu parar e falar assim, opa, você não vai me agredir não. Opa, peraí, você tem que me respeitar. Porque eu sou esposa do seu pai. Eu não sou a sua inimiga, mas também não sou a sua coleguinha, não. Sabe? Ter que ter pulso firme com ele, porque senão não sei nem o que ele seria capaz de fazer. Só que ele tá com 14 anos e o que ele aprontou comigo recentemente, eu de verdade, eu não sei se eu vou conseguir perdoar, sabe? A gente tava aqui em casa, só nós dois, o pai dele tava trabalhando, e aí eu arrumei um almoço, a gente comeu, ele comeu, eu comi, arrumei a cozinha, né, limpei o fogão, lavei as vasilhas, ele falou assim pra mim, tia, eu vou sair pra conversar com os meninos. Eu falei, não, tudo bem, eu vou dar um cochilo aqui. Nisso ele saiu, eu deitei no sofá, fiquei mexendo no celular, até que eu peguei no sono. Deixei o celular na mesinha de centro, do lado do sofá, e peguei no sono. Quando eu acordei, mais de hora depois, eu vi que meu celular não tava do lado. Eu falei assim, ué, será que eu tô doida? Aí eu fui procurar, né? Eu olhei na cozinha, nada. Olhei no meu quarto, nada. O meu celular tava no banheiro.
Falei, gente, mas eu não deixei o celular no banheiro, porque, tipo, eu peguei no sono com o celular na mão, com o celular deixei do lado aqui do sofá. E aí eu tive a ideia, não sei porquê, de olhar no histórico do notebook. Que eu olho lá, vejo o nome do meu celular que tinha sido conectado por um cabo, né, no computador. Falei, gente, mas que coisa estranha, isso tá estranho. Só que já veio na minha cabeça que tinha sido ele. Só porque até então eu não tinha entendido pra quê, né? Qual que era o intuito dele com aquilo. E aí quando ele chegou da rua, eu falei assim, filho, você mexeu no meu celular? Ele, não, tia, não mexi não. Falei, você tem certeza? Porque eu dormi com ele na mão, coloquei ele do lado do sofá e ele não tava quando eu acordei. Tia, eu não mexi, sabe, não pode falar isso. Eu tava na rua conversando com os meninos. Tá bom. Daí eu tive a ideia, falei assim, eu vou procurar uma assistência para poder mexer no meu celular e ver se eu entendo o que ele tava caçando no meu celular. Foi quando eu descobri que ele tinha resetado o meu celular e o pior, tinha extraído o conteúdo do meu celular para um HD externo, tudo. Fotos, conversas íntimas que eu tinha com o meu marido, com a minha mãe. Conversas, inclusive, que eu falava da mãe dele pra minha mãe. Porque, assim, se a mãe dele tinha tanta atitude que não deveria ter comigo, eu tinha que desabafar sobre ela com a minha mãe. E o pior, ele pegou tudo isso e mandou pra mãe dele. Ou seja, mandou como munição pra ela me atentar ainda mais. Ali eu fiquei em choque. Sabe o que é um choque? Porque ali eu entendi que já não era mais só uma birra de adolescente. Ali já era uma invasão, sabe? Uma coisa que, sei lá, colocava a minha intimidade em risco. E aí eu fui contar pro pai dele. O pai dele ficou muito chateado, o pai dele ficou muito bravo com ele. Mas o pior tá por vir agora. Sabe o que ele falou pro pai dele? Falou pro pai dele que foi obrigado a fazer isso porque me pegou tirando foto escondida dele tomando banho. Gente, olha só o perigo que ele coloca a minha vida, né? A minha integridade. E aí, quando ele falou aquilo, eu surtei. E eu falei assim pra ele, você me pegou fazendo isso? Então a gente vai na delegacia, a gente vai prestar queixa. E como você copiou tudo do meu celular, você vai mostrar essas fotos que eu tirei pro delegado, né? E a gente foi arrochando ele nessa questão. E foi aí que ele viu que, tipo, não tinha como ele provar, né? Foi aí que ele pegou e falou pro pai dele que não, que tinha feito isso pra ver o que eu falava da mãe dele, que realmente ele tava certo, porque eu falava da mãe dele pra minha mãe. E aí foi aquele bafafá, porque a mãe dele também entrou no meio. E acabou que eu e meu marido, a gente brigou muito por conta disso. A gente brigou por semanas. Até que a gente sentou e eu falei assim, escuta, por que a gente tá brigando? Porque assim, o meu marido, ele sempre fez de tudo para que a nossa convivência fosse boa. O meu marido, ele também não tem culpa das atitudes do filho dele. Se tem alguém culpado nessa história, é a mãe dele, que desde sempre provocou essa situação. E aí, acabou que a gente se resolveu, no caso, eu e meu marido, porque com o filho dele, eu acho que não vai dar mais não, sabe? Porque o que ele fez realmente é muito grave. Eu entendi que o garotinho, que há 10 anos eu ajudo a cuidar, com tanto amor, com tanto cuidado, na verdade, nunca me viu como uma pessoa da família dele. Então, como que eu posso confiar numa pessoa dessa, né? E eu não tô dizendo isso, nem é por rancor, por raiva, não. É por cuidado mesmo. Porque, como eu falei, ele colocou a minha integridade mental, emocional e física em risco. Então, né, é mesmo só pra me proteger. Eu não sei quem é o pai desse bebê que tá aqui na minha barriga, mas eu posso explicar. Tinha uns 2 anos que eu não ficava com ninguém, eu não tinha relação e eu mal saía de casa assim pra farra, só pra trabalho mesmo, sabe? É que antes disso, eu tinha um ficante que era fixo, tipo, a gente não namorava, a gente não tinha um relacionamento sério, mas eu só ficava com ele e, segundo ele, só tinha eu como ficante. E era o trem mais engraçado que, assim, eu sempre tive uma paixão por ele. Mas quando a gente tentava ter um relacionamento sério, não dava certo, as coisas desandavam, sabe? A gente brigava, era o trem mais esquisito, porque como ficante, meu Deus, não existia melhor. Mas ele acabou mudando daqui. Ele foi pra outra cidade, depois que ele mudou, a gente, sabe, a gente se falava às vezes, mas a gente meio que se perdeu ali como ficante. Eu acho que o fato de eu ficar 2 anos sem ninguém deve ter sido até por conta disso. Mas daí,
eu já, né, querendo voltar pra pista, quando foi em janeiro, eu decidi instalar o Tinder e ver o que ia dar. Tipo, eu não pensei nem em relacionamento sério, sabe? Só pensei em sair, ficar com alguém mesmo. Até porque eu nem saindo. E aí eu conversei com um cara, conversei com outro e não dava certo. Até que eu comecei a conversar com esse rapaz, que eu não sei por qual motivo, me passou uma segurança. Eu contei algumas coisas, falei que tinha 2 anos que eu não saía com ninguém e tal. Até que a gente saiu e eu tive relação com ele. E antes que alguém me julgue, gente, eu não vejo problema nenhum. Solteira, ele solteiro, eu já tenho 28 anos de idade, pago as minhas contas, então até aí não vejo problema nenhum. E outra, acredite você ou não, a gente usou preservativo, até porque eu jamais ia ficar com uma pessoa assim que, né, eu mal conheço, que eu saí a primeira vez e tal, sem usar preservativo. E aí depois disso, né, a gente continuou uma conversa ali normal, sem nenhum relacionamento sério, namoro, nada do tipo. 5 dias depois, olha só como que é as coisas, sabe? Parece que é até um trem. Tinha 2 anos que a gente não se via, porque ele não vinha aqui. 5 dias depois de eu ficar com esse cara do Tinder, eu recebo uma mensagem com ele aqui na cidade já, ele não me avisou que ia vir, falando assim, você tá solteira? Né? Você tá livre e tal? Não, porque eu tô aqui na cidade, eu queria muito te ver. Meu ex-ficante. E, gente, nunca que eu ia conseguir não sair com ele, não ficar com ele. Até porque, como eu falei, eu não desenrolei um relacionamento com um rapaz do Tinder. E aí ele me buscou aqui em casa, a gente saiu, sabe? Foi muito bacana, matei a saudade, a gente conversou bastante e tivemos relação. Também usamos preservativo. No caso desse, gente, eu acho que o maior medo da vida dele é de ser pai. Tipo, quando a gente era ficante fixo, a gente nunca ficou sem preservativo, porque ele sempre teve esse cuidado, sabe? Eu acho que o maior medo da vida dele é de ser pai. Ele já tem 35 anos de idade e ele fala, eu não quero ter filho. Depois disso, eu não fiquei com nenhum dos dois mais. E eu só fui ficar com outra pessoa 2 meses depois, quando eu já sabia que eu tava grávida. Quando eu descobri que tava grávida, foi um choque pra mim também. Eu fiz 8 testes de farmácia, 2 exames de sangue e uma ultrassom pra acreditar que eu realmente estava grávida. Porque, cara, eu usei preservativo com os dois. Então, tipo, como? Como que eu tô grávida? Eu tô entrando no 4º mês de gestação. Eu não contei pra nenhum dos dois, porque eu fico imaginando que quando eu falar, primeiro que eu vou ter muita vergonha de falar assim, eu tô grávida e você pode ou não ser o pai, porque 5 dias de diferença eu tive relação com outra pessoa. Eu tenho vergonha de falar isso. E outra coisa, eu fico pensando que eu falar, eu tô grávida, você pode ser o pai, eu tive relação com você e com outra pessoa, certeza que a pessoa vai falar assim, não, eu não sou o pai, porque a gente usou preservativo. Mas aí é que tá, eu usei preservativo com os dois. E em relação a esse ex-ficante, eu morro de medo de ele ainda, não sei como que ele vai agir, pelo fato de que eu contei pra vocês aqui, ele não quer ser pai. Então, desde que eu descobri, é uma luta na minha cabeça, sabe? Por mim, eu não contaria, eu, sei lá, iria pra luta, criaria meu filho sozinha, mas eu sei que pelo meu filho eu preciso fazer isso. Porque quando meu filho entender, mesmo que ele não tenha um pai presente, eu preciso falar pra ele, não, seu pai é fulano. Mas, sinceramente, eu tenho muita vergonha, muito medo e eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Eu fiz promessa pra engravidar e um dia eu me arrependi de ter feito essa promessa. Eu espero que eu não seja cancelada, eu só quero falar porque, tipo, é uma experiência que eu passei. Enfim, eu confesso que já mocinha, bem antes da hora, eu já tinha na ideia aquela vontade de um dia querer ser mãe. Só que quando eu casei, meio que foi uma pressão, porque assim, tinha o fato de eu querer ser mãe,
o meu marido também. E além disso, o meu marido é filho único. Então tinha aquela pressão por parte da mãe dele que netos só viria da gente. Só que os anos passavam e eu não engravidava. E a minha família, do meu lado, nós somos 9 irmãos. Então, nesse tempo, sempre que ou alguma irmã minha, alguma cunhada, né, dava notícia que estava grávida, eu chorava. Eu não conseguia ficar feliz pela pessoa. Eu chorava porque eu tentava de tudo e eu não conseguia. Eu fazia tudo quanto é garrafada que o povo me ensinava. Eu ia no médico direto, fazia exame. Os médicos falavam que não tinha nada, que uma hora a gente ia engravidar. Só que isso nunca chegava. E com o tempo, a minha sogra também começou a cobrar. Ela falava assim que já tava perdendo as esperanças, que ela não ia ter neto, né? Que fulano tinha, que ciclano tinha. E que já tinha tantos anos que a gente tava casado e eu não engravidava. E aí um dia eu chorando, sabe? Chorando bastante, eu peguei e prometi pra Deus. Falei assim, se eu engravidar, eu vou passar a minha gravidez inteira sem comer chocolate. Pra muitos pode ser uma coisa leve. Mas, gente, na época eu era chocolatra. Eu comia muito chocolate todos os dias. Tipo, hoje eu gosto, mas depois da gravidez eu acho que eu dei uma desintoxicada e aprendi a me controlar bem, sabe? Só que na época eu era viciada. E aí eu engravidei. Eu não sei falar ao certo quanto tempo foi da promessa pra gravidez, mas eu sei que não demorou muito, sabe? E quando eu descobri que eu tava grávida, todo mundo ficou muito feliz. Minha família, a família dele. E todo mundo me paparicava, sabe? Eu naquela felicidade, com medo de acordar, de não ser verdade. E eu tava tão assim, tão empolgada com a gravidez, que eu não queria nem pôr o pé no chão, sabe? Porque eu tinha medo de perder o meu bebê. Mas foi uma gravidez super saudável. Eu não tive enjoo, não engordei muito, sabe? Não tive pressão alta, diabetes gestacional, nada. Foi uma gravidez assim, ó, super saudável. Eu falo até que foi quase que mágica. E aí, meu filho nasceu. Meu filho nasceu no mês de outubro. No mês de novembro eu faço aniversário. Meu filho nasceu 16 dias antes do meu aniversário. Então, só pra você ver que presente que veio, né? E até então, tudo normal. Até que meu filho começou a andar. E quando meu filho começou a andar, ele tinha muito de ficar andando em círculo assim, sabe? Andando em círculo, e muito na pontinha do pé. Só que até então, pra mim, não foi um alerta, porque eu não entendia muito do assunto, e também mãe de primeira viagem. Só foi vir um alerta, e na verdade nem foi da minha parte, foi de tantas pessoas ficar falando, quando meu filho tava pra completar 3 anos, e meu filho não falava uma palavra sequer. E aí, de tantos outros falar, eu resolvi levar ele no médico. E aí veio o diagnóstico, né? Veio o autismo, no caso do meu filho, nível 3 de suporte. Quando foi entregue esse diagnóstico pra gente, eu fiquei até meio boiando, sabe? Não, gente, ouvia, sabe? Mas conhecer, assim, profundamente, entender, não. Então a gente passou por vários profissionais explicando, sabe, ensinando, mostrando, falando, até que eu fui entendendo, que foi entrando na minha cabeça, eu entendi que ia ser difícil, que não ia ser fácil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil, porque conviver na realidade é outra coisa, na teoria é uma coisa, na realidade é outra. E quero deixar bem claro que eu não tô endemonizando, tá? Tô só contando um relato que aconteceu comigo e que eu gosto de contar. Quem é mãe atípica aqui vai, né, concordar comigo que não é nada fácil, não tem nada de romântico. Vieram as terapias, psicoterapias, a dificuldade dele de interagir, a dificuldade dele de se comunicar, a dificuldade dele de estar em lugar público, por exemplo, de eu levar ele num parque e ele não conseguir ficar porque não suporta barulho, entra em crise, e aí para controlar a crise dele é outra dificuldade. E aí tinha a questão de, por exemplo, eu querer sair para algum lugar, uma festa, alguma coisa assim, não ter como, porque não tinha como eu deixar ele com outra pessoa, porque ele não ficava com outra pessoa,
né? Porque com o tempo, no início, ele era uma criança tranquila, mas com o tempo ele foi ficando nervoso, ele foi ficando agressivo, ele foi ficando agitado. Então eu cheguei no meu limite. Eu tava exausta, né? Muito cansativo, eu tava muito cansada. Aí um dia eu comecei a chorar, falar assim, eu não aguento mais. Foi quando eu falei pra Deus. Falei, maldita a hora que eu fiz aquela promessa. Porque eu tenho certeza que isso foi um castigo. Que não era pra eu ser mãe. Que Deus fez isso comigo por um castigo, né? Pra eu entender que eu não soube obedecer o que Ele tinha pra mim. Maldita a hora que eu fiz aquela promessa. Logo depois disso, meu filho caiu da pilastrinha que tem na nossa área, que tipo assim, não é alto. Mas como ele tava em pé, do jeito que ele caiu, ele bateu com a cabeça. E assim, ele não ficou desacordado nem nada, mas foi uma cabeçada tão forte no chão, um barulho tão forte, que eu fiquei desesperada. Mas assim, não foi no mesmo dia do meu choro não, tá? Foi assim, logo depois, dias, enfim. Logo depois desse meu choro e esse meu arrependimento. E com a cabeçada dele no chão, eu assustei demais, liguei pro meu marido e a gente foi com ele pro hospital. E nisso ele no carro bem de boa, sabe, bem tranquilo e eu desesperada, chorando. E na minha cabeça, aquilo ali era um castigo pelo fato de eu ter, né, falado que eu arrependia da promessa. Gente, a mãe, ela tem uma culpa infinita, né, uma culpa por tudo, que tudo que é errado, digamos assim, é porque eu não sou uma boa mãe, eu não tô fazendo direito. E no carro eu pedindo perdão pra Deus, sabe, pra Deus curar o meu filho, pra Deus salvar o meu filho, e lembrando que ele tava o tempo todo de boa no carro. Porque só de pensar em perder o meu filho, eu já fiquei sem chão. Eu não conseguia nem prestar atenção que ele estava bem, sabe? Só de imaginar que eu podia perder o meu filho. Eu acho que no fundo, eu já estava com aquela culpa de ter falado que eu arrependia da promessa, né? E aí a gente levou ele no hospital, foi examinado e tal. O médico falou, não, ele tá super de boa, só deixou ele de observação, né? Pela gente ter falado que foi uma pancada muito grande, ele fez exame de imagem da cabeça, mas assim, como eu falei, sabe, tranquilo. Graças a Deus, não aconteceu nada. Com o tempo eu fui aprendendo a lidar melhor com ele, né, e com as situações que envolvem também, e ele foi evoluindo demais também, gente, com a terapia ocupacional, cognitiva, com a fono, enfim, com todo o acompanhamento que tem que ser feito. Ele foi evoluindo bastante, sabe? No romantismo, como eu falei, quem é mãe atípica sabe que não é fácil. Cada dia é um novo desafio a ser conquistado, mas é um amor tão grande também, um amor tão imenso, sabe? Uma cumplicidade, uma parceria tão grande que eu falo mesmo, eu não trocaria o meu filho por nenhum outro do mundo. Eu virei PUTA pra superar o meu ex, segundo ele. É que eu fui traída por uma menina que tem idade pra ser a minha filha. E como ele foi o meu primeiro homem, até então, quando isso aconteceu, eu nunca tinha conhecido outro homem. Ele me tirou da casa dos meus pais, eu tinha 15 anos, eu não conhecia nada da vida. Então eu fiquei sem rumo, sabe? Eu fiquei sem chão. E pelo fato dela ser muito mais nova, veja bem, ela tinha 19 anos e eu tinha 38. Então aquilo também mexia. Porque quando eu fui brigar com ele, quando eu fui cobrar o meu direito de esposa, que ele tinha me traído, que ele tava com outra, ele falou assim pra mim que eu tinha que entender. Porque ela era novinha, bonitinha, e eu já não era tão bonita assim mais, porque com 2 filhos, o corpo já não tava a mesma coisa. Aquilo deixa qualquer mulher no chão, aquilo mexe com a autoestima da gente. Então, tipo assim, eu passei a me enxergar feia, eu passei a me enxergar do jeito que ele me disse aquele dia. E aí teve uma ocasião que, infelizmente, eu tava no mesmo lugar que eles. Resolvi ir num pesqueiro com a minha família. Chegando lá, os dois estavam. E quando eles me viram chegando, fizeram questão de ficar de namorico ali, de grude, abraço, de beijo. E ela, pra me implicar,
ela começou a arrumar a roupa, tipo, arrumava a blusa, olhava pra mim. Arrumava a calça, olhava pra mim. Passava a mão na cintura, olhava pra mim. Virava o bumbum, olhava pra mim. Ou seja, ela queria mostrar o corpo dela pra mim. Como quem diz, olha meu corpo, olha o seu. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho e eu fui me olhar no banheiro. Eu me enxerguei, ó, eu não consigo nem descrever pra vocês. E eu comecei a chorar e eu falava assim que eu merecia, que eu tava muito feia, que ela era bonitinha. Claro, qual homem que não ia aceitar me trocar a troco daquela menina? E eu fui afundando numa depressão por conta disso. Eu só saía de casa pra trabalhar. Eu não queria sair mais pra fazer um passeio. Eu comecei a vestir camiseta, roupas assim pra poder me esconder. Aí um dia minha irmã veio aqui me chamando pra gente sair. Eu falei que não, que eu tava mal. E eu comecei a desabafar com ela. Ela falou assim pra mim, deixa de ser besta. Você sabe o que prende homem? Não é beleza, não. É um chá bem dado. Olha pra você ver, toda mulher que não presta tem um homem que caga o tiquinho por conta dela. E eu fiquei tipo, será? Né? Não falei pra ela não, mas fiquei aqui na minha cabeça. E aí naquele dia eu não saí. Mas eu fiquei pensando. Um dia eu falei assim, vamos testar? Eu acho que seduzir um homem não deve ser tão difícil. Peguei uma saia minha, cortei. Eu nunca fui de vestir curta assim. E o que eu queria era provocar mesmo, então eu cortei a minha saia de modo que ela ficasse bem curta. Coloquei uma blusinha que era bem justinha, feito essa, só que mais decotada. E fui dar umas voltas. Tipo, fui dar um rolê mesmo pelo bairro. Aquilo eu comecei a notar uns olhares diferentes. E aquilo foi, sabe? Foi me enchendo e eu fui me sentindo. Talvez nem fosse por conta da roupa, talvez fosse porque eu tava me sentindo. E querendo ou não, quando você tá mais segura, você passa uma beleza a mais. Mas na minha cabeça, naquele momento, era só por conta das roupas. Então eu decidi mudar o meu estilo. Eu decidi dar um up, digamos assim. Nessa época eu trabalhava de doméstica na casa de um casal que também tinha uma lanchonete. E vira e mexe eles falavam que precisava de um freelancer para o final de semana, que não encontrava, porque, né, final de semana era sempre mais puxado, e o pessoal queria sair. E aí um dia eu cheguei nela e falei assim, dona Vera, será que a senhora podia me dar uns freelancers na lanchonete final de semana? Ela, será que você vai aguentar? Porque você já trabalha aqui durante a semana e tal. Eu falei, vou, pode ter certeza que eu vou. Nisso eu trabalhei 3 meses assim, durante o dia e nos finais, durante a noite também. Aquele extra que eu fiz, mudei todo o meu guarda-roupa. Mudei tudo, sabe? Mudei meu estilo total. Antes eu usava só manguinha assim, só roupinha mais comprida. Não que tenha alguma coisa a ver, gente, mas foi a vontade, a mudança que eu quis fazer naquele momento. E aí eu passei a vestir umas blusinhas mais assim, umas bermudinhas mais curtas, não tão curta, mas mais curta. E comecei a sair. Sair aos finais de semana, sabe? A curtir, a não me importar mais. Quando foi um dia, esse foi o primeiro homem que aconteceu depois dele. Eu tava na estação e eu notei que esse homem me encarava muito. Um homem bonitão, sabe? E ele me encarava. Eu dava umas olhadas assim, disfarçava. Do nada ele veio em mim, perguntou meu nome, perguntou se eu era casada. E eu falei que não, que tinha um tempo que eu já tava solteira, tava separada. E ele começou a me elogiar. Pensa numa pessoa super direta. Que eu era muito linda, que ele queria uma oportunidade, ele queria sair comigo pra poder me conhecer. Naquele momento não, porque ele tava indo trabalhar, mas que eu pudesse passar o meu telefone pra ele. E eu simplesmente gelei, né? Seria o primeiro homem. E foi, porque eu aceitei. E depois a gente saiu, e enfim, e foi muito bom. E eu me libertei também. Se eu sentisse vontade de beijar, eu beijava. Se eu sentisse vontade de ficar com o homem, eu ficava. E é claro que essa conversa chegou nos ouvidos do bonito lá. Um dia ele me procurou, perguntando assim que roupas era aquela que eu tava vestida, que eu já mãe de 2 adolescentes usando uma roupa daquele tipo, que ele já tava sabendo que eu tava beijando qualquer um por aí.
Eu falei, oxe, o que você tem a ver com isso? Cara, você já tá em outra. Na real, você nem esperou ficar solteiro pra tá em outra, então o que você quer me cobrar alguma coisa? Aí ele virou pra mim e falou assim, porque é feio demais mulher que não presta. Só que depois disso, ele passou a ficar no meu pé, a me procurar pra ficar comigo, me mandar mensagem, me ligar, chegou a me fazer proposta de eu ser amante dele, porque agora ele tava tendo um relacionamento sério com essa pessoa e ele queria que eu fosse amante. Falei, engraçado, né? Quando eu era santinha, a donzela, a dona do lar, não me dava valor. Agora que eu não presto, segundo você, você tá doido atrás de mim? Então, realmente, homem gosta de mulher que não presta? Obviamente, eu não fiquei, né, gente? Porque isso aí seria andar pra trás. E eu superei. Hoje eu tô bem, tô feliz, tô namorando, sou bem resolvida. E o mais importante, graças a Deus, tô em paz. Tem 3 anos e meio que a minha mãe faleceu e há alguns meses meu pai arrumou uma namorada. Até aí, a gente entende que o meu pai tem que seguir a vida dele. Nós somos 3 filhos, eu sou a caçula, tenho a do meio e tenho o irmão mais velho. Meu pai conheceu essa mulher na internet, conversando, ele disse que viajou pra lá pra poder eles se conhecerem pessoalmente. E aí eles continuaram aí um relacionamento à distância e escondido. Quando a gente ficou sabendo que ele tava namorando, já tinha quase 4 meses. Que eu acho que ele tava com receio da gente achar ruim e tal. Eu disse, pai, você tem o direito de seguir a sua vida, né? Mas traz ela pra gente conhecer. Traz ela pra almoçar, que o almoço eu faço. Beleza, me propus. Meu pai trouxe a mulher. Meu irmão apareceu no almoço, a minha irmã, enfim, todo mundo da família. Já de cara, nesse primeiro encontro, eu escuto a mulher falando assim que se um dia ela e o meu pai fossem morar junto, ela queria que trocasse a cama, porque ela não ia dormir na mesma cama que a minha mãe dormia. E aquilo já me abalou. Num certo ponto eu até meio que entendo, mas foi o primeiro encontro. Foi a primeira vez que a gente viu outra mulher meio que no lugar da nossa mãe. Nessa primeira vez que ela veio, ela ficou de um dia pro outro. Tipo, ela veio hoje e foi embora amanhã. E aí no dia seguinte eu apareci de novo pra dar uma sondada, dar uma conhecida melhor. Quando eu entrei em casa, eu vi ela mexendo nas coisas da minha mãe junto com o meu pai, juntando tudo e colocando num saco de lixo pra jogar fora. E tipo assim, as coisas da minha mãe ainda estavam ali porque eu e a minha irmã tava criando coragem pra mexer. A gente que queria fazer isso. A gente que queria separar o que era pra doar, o que era pra jogar fora, o que a gente ia guardar de lembrança. Então assim, eu tremi demais quando eu vi aquilo. Eu só pedi bênção pro meu pai e eu saí de novo sem falar nada. E aí no que eu saí, eu mandei um áudio pra minha irmã e eu contei. Contei que eu cheguei lá, que eles estavam mexendo em tudo, que ela tava com 2 sacos de lixo cheios de coisa da minha mãe. E na hora minha irmã já ligou pro meu pai e já falou assim, para agora de mexer nas coisas da minha mãe que eu tô indo pra aí. Para agora. E aí minha irmã foi lá e pegou os sacos de coisa que ela tinha separado e falou que o que tava lá não era pra mexer. E gente, vocês não acreditam que até os álbuns de foto da minha mãe tava dentro daquele saco de lixo? Então, tipo, ela simplesmente queria apagar a minha mãe da memória dele? Não é assim que funciona. E aí a minha irmã bateu boca com ela, bateu boca com o meu pai, falou pro meu pai que ele não tinha que aceitar aquilo, que não é porque minha mãe faleceu que ela tinha deixado de existir na vida dele, que as lembranças tinham que ficar assim, né? Aliás, ela fez parte de um grande pedaço da vida dele. Por causa disso, a mulher sumiu. Sumiu, falou assim que não ia vir aqui mais, porque a gente ia maltratar dela, que a gente não aceitava o meu pai ter um relacionamento, o meu pai seguir a vida dele, e o meu pai com aquele lenga-lenga, falando assim que por culpa nossa, ela tinha deixado ele, que a gente não tinha o direito de interferir na vida dele assim. E nisso meu irmão sentou e conversou, falou assim, ó, pai, não é assim, né, só pode seguir a vida do senhor, mas do jeito que ela já queria fazer... Poucos meses que ela tava com o senhor, nem conhecia a gente. Primeira vez que ela veio, já chegar mudando tudo assim, querendo trocar a cama, querendo jogar as coisas da minha mãe fora. Não é assim, não. E aí ela ficou um tempo. De repente, a mulher volta. Volta e eles voltaram a namorar. Ficaram namorando à distância, do jeito que ela, porque ela é de outra cidade.
até que decidiram morar junto. E o meu pai chegou e comunicou pra gente, né, pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão, que eles iam morar junto e que a gente tinha que entender. E até aí, a gente entende, sim. Acontece que, desde que ela foi morar com o meu pai, que ela afastou o meu pai de todo mundo que tem alguma coisa a ver com a minha mãe. Ela não gosta que o meu pai visita a gente. Ela não gosta que a gente vai na casa deles ver o meu pai. E o pior de tudo pra mim foi que há pouco tempo a minha avó faleceu, a minha avó, mãe da minha mãe, e ela não deixou o meu pai ir. Sendo que a minha avó adorava o meu pai e o meu pai a minha mãe. E o meu pai, a minha avó também. Mas ela falou assim que meu pai não tinha que chorar por conta de ex-sogra e não tinha que ter contato com família de ex-mulher. Sendo que a minha mãe não é ex-mulher. A minha mãe foi mulher dele e infelizmente veio a falecer. Então, por causa disso, a gente foi obrigada a afastar dele, contra a nossa vontade. E eu sei que muita gente vai falar assim, ai, mas vocês têm que deixar pra lá, a vida é dele, ele sabe o que faz. Realmente, ele é adulto, ele sabe o que faz. Mas eu vou falar pra vocês, perder o pai e a mãe no prazo de 3 anos é muito doloroso. A minha mãe, a gente não teve escolha, foi Deus que levou. Agora, meu pai, chegar um estranho assim, sem mais nem menos, e tirar ele da vida de todo mundo, não é fácil não.